Ok, amigos do Atualidades do Direito e do Instituto Avante Brasil, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora doutora Camila Caldeira Nunes Dias, que apresentou uma tese de doutoramento em 2011 aqui na Universidade de São Paulo e sobre o PCC e o comando do PCC dentro dos presídios. E é exatamente o tema que nós estamos abordando e nós ficamos com uma pergunta para a gente fazer o encadeamento de que maneira que o PCC faz esse comando dos presídios de São Paulo, se com o Estado, contra o Estado, paralelamente ao Estado, ou apesar do Estado. E depois nós vamos também examinar os reflexos fora dos presídios. Até onde que efetivamente o PCC está comandando a criminalidade aqui no estado de São Paulo. Professora Alice, algo? Só contextualizando um pouquinho esse tema todo, antes de passar aqui a resposta para a Camila, lembrando que a Camila falou no bloco anterior que o PCC surge, né, como uma instituição mais forte a partir de 93. E há alguns dados importantes que a gente tem que contextualizar, que nós tivemos a nossa Lei dos Crimes Hediondos de 90 e nós tínhamos também a nossa LEP de 84. Né? A nossa LEP de 84, que ela nunca, na verdade, saiu muito do papel, mas ela tinha tudo a ver com o ideal ressocializador, com uma ideia de ressocialização, e ela, pelo menos no papel, foi muito firme nesse propósito. Só para a gente contextualizar, imaginando que nós estamos lá em 84, temos a LEP dizendo o fim da pena é ressocialização. Depois a gente vem com a Lei dos Crimes Hediondos, que diz tudo que falava a LEP, e aí nós vamos falar, né, a professora Camila falou no bloco anterior também, de vários massacres que aconteceram nesse período de 89, depois um outro, até culminar com o de 92, que é por todos nós mais conhecido, que é o massacre de Carandiru, até chegarmos, então, à criação do PCC. Então, essa contextualização também parece bastante importante da gente entender esse fenômeno todo dentro desse contexto. Então, acho que esse cenário em que o PCC ele é criado em 93, acho que ele reflete um pouco esse declínio desse ideal ressocializador, que não é apenas, não ocorre só no Brasil, mas no Brasil, na verdade, ele só existiu no papel, na LEP. Papel, na intenção, né? Isso, na intenção. Mas mesmo isso é significativo, porque na década de 90, nem a intenção mais a gente tem, né? Então, ou seja, a Lei de Crimes Hediondos, ela dá um indicativo dessa reversão, e depois, em 2001, com o decreto estadual, né, e depois em 2003 com a nova LEP, né, que inclui o RDD, você tem, ao meu ver, um enterro, né, dessa percepção da prisão como sendo um espaço de reeducação, de ressocialização. No Brasil isso nunca ocorreu, porque tudo aquilo que está previsto na LEP, educação, trabalho, isso tudo nunca passou de letras mortas, né? Nunca. Qualquer prisão que você entre hoje, eu estou falando de São Paulo, que é onde eu conheço, mas eu conheço outros estados, que é pior ainda, né? Você tem, trabalho não existe, você tem os presos que trabalham lá ali dentro, na faxina, ou quando muito costura a bola. Que sabe? Trabalho não é nenhum trabalho, que ele vai fazer o que depois com essa capacitação? Né? Não tem, assim, se você tem... Por exemplo, para não ser injusta, numa unidade em que eu fiz pesquisa, tinha 1.200 presos, tinha 50 que trabalhavam numa fábrica de colchões. Mas olha a proporção, de 1.200 para 50 que trabalham num lugar que, vamos supor, teoricamente dá alguma capacitação e que te proporciona também um salário mínimo. Né? Então, a proporção, ela é assim, ela se repete em todos os estabelecimentos prisionais. Tem estabelecimentos que nem isso tem. Né? Ou seja, então, a LEP, isso nunca se concretizou dentro das unidades prisionais. Eu acho que o PCC ele acaba sendo um reflexo disso. Claro que não é uma consequência direta das ações do Estado, mas ele é um reflexo de todo esse contexto, né, que se soma à falta de aplicação da lei, da LEP, e de recrudescimento da violência institucional. O PCC, não por acaso, ele nasce dentro da unidade prisional mais violenta, aquela que representa, simboliza como nenhuma outra, a falta de direitos. O anexo, como, né, falei um pouco anteriormente, embora não existisse o RDD como lei naquela época, ele era um presídio para onde eram enviados presos considerados periculosos, ou aqueles que incitavam rebelião, aqueles presos que indesejáveis nas unidades prisionais comuns, e lá eles permaneciam durante um tempo indeterminado, em regime de isolamento. Né? E, enfim,
Então, é isso que dá, eu digo assim, que forma o caldo a partir do qual o PCC surge e se fortalece. O PCC ele surge com o discurso da luta contra a opressão do Estado. Esse é, até hoje, o discurso ideológico do PCC. E é óbvio que, como os críticos, a gente reconhece que o PCC não é uma entidade que, de fato, luta pelo direito dos presos, mas é fato que ele encontra na ação do Estado ou na omissão do Estado em relação ao respeito aos direitos dos presos, ele encontra aí os elementos que dão sustentação ou força ao seu discurso, né? Porque a população carcerária vive isso. O Carandiru contribuiu quase que decisivamente? Eu acho que sim. Porque o Carandiru é de 92, Isso. em seguida 93 nasce o PCC, então o Carandiru contribuiu. Eu acho, porque é uma resposta. O Carandiru ele é um ponto, porque o Carandiru ele não é um fato isolado, ele é um ponto, é um culminante de uma política de massacre, né? Que começa ainda no final do governo Montoro, quando você tem toda uma reação conservadora, a tentativa de humanização e de abertura do governo. Ela continua no governo seguinte, de Quércia, e toma a sua forma assim, mais contundente durante o governo Fleury, né? Eu estou sem os números aqui, mas na minha tese eu tenho. A violência policial do lado de fora, ela pula, se não me engano, de 90 para 91, ela passa de 500 para 1.200, assim, em 2 anos. O número de mortes pela polícia. Ela mais do que dobra em 2 anos, então é um absurdo. Então, claramente caracteriza um momento de reversão mesmo, de toda a tentativa de discurso de abertura e de toda a euforia democrática dos anos 80. Tudo isso vem por água abaixo na área da segurança pública, né? Então, e eu acho que o PCC ele acaba sendo um reflexo de todos esses acontecimentos, somado a um outro fenômeno também que toma forma nos anos 90, que é o encarceramento massivo, o aumento do encarceramento. Porque com a lei de crimes hediondos e com outras políticas, como a priorização de expansão do sistema prisional em São Paulo, a gente tem também, na tese mostra esses dados, um aumento durante os anos 80, mas nos anos 90, o encarceramento ele cresce num ritmo muito maior. Então, eu acho que então, a superlotação das prisões, isso também é muito importante para entender o nascimento do PCC, porque no fundo o PCC ele acaba se constituindo dentro das prisões como as prisões se tornam como um núcleo de aglutinação e de articulação de criminosos, né? Porque eles se encontram ali dentro, enfim, e ali é um espaço ideal para articular ações, planejar estratégias. E a prisão com a ociosidade, que é uma característica de todas as instituições prisionais, com a superlotação, com a falta de estrutura, é um lugar ideal para isso, né? E com as pessoas, até hoje, às vezes a gente tem debate com pessoas que defendem o encarceramento, que cada vez mais, São Paulo continua encarcerando muito, né? Acho que deve estar com 180 mil presos, se não me engano. Por aí. Isso é um prato cheio para o PCC, porque pensando, aí depois a gente vai chegar lá, mas se na rua, pro bandido, entre aspas, que é como eles se autodefinem, se autodenominam. Se para o bandido na rua é duvidoso se fazer parte do PCC lhe rende, ele tem algum benefício ou não, dentro da prisão, é claro que é bom ser integrante do PCC. Quais benefícios um preso integrado, um soldado do PCC? O que ele tem de associado, né? Como é que ele se chama? Então, é isso que eu ia falar. O PCC, diferentemente do Comando Vermelho, das facções do Rio de Janeiro, o PCC ele tem um processo de filiação. Filiação. Isso não é como, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, se você mora no morro tal, que é dominado pelo Comando Vermelho, automaticamente você é considerado do Comando Vermelho. No PCC, não. Então, nas unidades que a gente fala que são do PCC, as unidades que são do PCC, elas são controladas pelo PCC, mas há uma nítida diferenciação entre quem é integrante do PCC, que é chamado de irmão, e quem não é. Então, os outros que não são filiados ao PCC são chamados de companheiros, ou antigamente chamavam de primos, hoje chamam de companheiros. O irmão, ele passa por um processo de filiação. O que é o processo de filiação? Eles são de batismo, mas não tem um ritual, assim, muito... Não chega a ser um ritual. Eles leem, o PCC tem um estatuto,
E esse batizado, né, o novo integrante, ele faz a leitura do estatuto e presta fidelidade, ele faz um juramento de fidelidade ao PCC, e ele tem que ter, necessariamente, para ser um irmão, ele precisa ser um padrinho. Né? O padrinho precisa ser alguém que já integra o PCC e precisa indicar aquela pessoa para também fazer parte. Então, ninguém, se nós aqui quiséssemos, né, nos filiar ao PCC, se não tivermos um padrinho, alguém de dentro que nos apresente, não existe como nos filiar ao PCC. Então, e o padrinho, ele fica sendo corresponsável pelo seu afiliado diante do PCC. Então, por exemplo, se o novo integrante cometer algum erro, algo que foge ali às regras, o que ele chama da disciplina do comando, o seu padrinho é também responsabilizado. E o que significa? Significa que o PCC ele tem um perfil de preso que ele quer que integre os seus quadros. Não é qualquer preso. Por exemplo, não é o viciado em crack, o dependente de crack, o chamado nóia. Não é o ladrão de velhinha, né, como eles chamam, o batedor de carteira. Esse não é o perfil de criminoso que interessa, né, ao PCC que faça parte da organização. Né? Então, você tem um perfil que, por exemplo, tem a capacidade de articulação, capacidade de oratória, de persuasão, de planejamento. Esse é o perfil do preso que interessa ao PCC. Quando eu fiz entrevistas com presos que eram companheiros, ou seja, estavam ali na unidade prisional, mas como estava ali, eles dizem assim, a gente anda junto. Significa que eles estão ali, são companheiros do PCC, porque também não tem muita escolha, né? E também fiz muitas entrevistas com irmãos, né? Inclusive com os chamados pilotos, né? Que o piloto é o responsável por uma determinada unidade prisional. Na entrevista, há uma diferença muito grande. A gente nota quando está conversando com o preso, quando a gente está conversando com presos que são irmãos, a diferença na capacidade de falar mesmo, na capacidade de articulação, de entender as perguntas, de conversar, é nítida a diferença. E com um preso que não é do PCC, assim, é uma diferença muito grande. Os irmãos têm uma capacidade realmente oratória, persuasão. Até eu brinquei com alguns, né, que todo o discurso ali de legitimação do PCC, ele é tão bem formulado, ele é tão bem narrado pelos seus integrantes, né, que eu até brincava com alguns entrevistados, falava, nossa, daqui a pouco eu quero me filiar, que parece uma ONG, do jeito que você fala. Porque é tudo muito bem encaixado, muito bem montado o discurso de legitimação. Por isso que eu acho que ele funciona muito bem. Eles têm benefícios diferenciados dentro do presídio? Por exemplo, sexo. Eles têm diferença? Eles têm mais chances, os outros menos? Então, por exemplo, em relação à atividade sexual, não é que os irmãos eles tenham benefícios, porque houve um processo que eles chamam de reestruturação do PCC a partir de 2005, que antes no PCC havia esses benefícios para quem era irmão e quem não era. Havia uma diferenciação em termos de regalias para quem era irmão. A partir de 2003, 2004, os dois fundadores do PCC são expulsos, o Geleião e o Cezinha. E você tem uma reconfiguração do PCC que eles chamam de democratização. Né? Eles chamam de democratização e que, no discurso, esses benefícios para quem é irmão, a nítida diferença, as regalias para quem é irmão e para quem não é, desapareceram. Então, no discurso atual, eles dizem, nós não temos regalias porque nós somos todos iguais. Mas é óbvio que isso faz parte. É verdade em partes, mas em partes. É uma estratégia de marketing. Isso, é uma estratégia de legitimação também. Mas, por exemplo, em relação ao sexo, os membros do PCC, a maioria deles ainda tem negócios fora. Então, eles têm condições ou de manter a sua família, a sua esposa, ou de manter sua amante para ir visitar, ou de mesmo contratar mulheres para fazer visita no presídio. Então, isso é um benefício indireto, né? Não é porque ele é do PCC, mas é porque ele tem condições de pagar para isso. O preso ali, o dependente, aquele que vai preso, enfim, ele não tem condições de manter a sua esposa geralmente não tem nem família, não tem visita, muito menos tem condições de manter uma mulher, né, para ir visitá-lo. Então, não há regalias diretas, mas há os benefícios indiretos. E em termos simbólicos, né? Se o irmão, ele participa diretamente das decisões ali
do cotidiano prisional. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. O PCC dentro da prisão, ele é uma instância decisória, né? Então, se alguém, por exemplo, pratica algum ato que eles consideram que vai contra a disciplina, as regras do comando, os irmãos integrantes do PCC, eles julgam e definem a punição para a pessoa que Agora, infringiu. é que a professora Camila falou de um estatuto. Isso está tudo dentro do estatuto? Quase tudo? Esse estatuto realmente é um estatuto que traz bastante informação sobre como funciona, os deveres, direitos, etc.? Então, o PCC tem um primeiro estatuto que foi criado, o estatuto, se não me engano, foi escrito em 94 por um preso que até já foi assassinado, um dos seus fundadores, chamado Misael. Como já faz o ano passado que o PCC fez 18 anos, eles lançaram, dá para dizer que lançaram, mas enfim, foi escrito um novo estatuto, né? Esse novo estatuto, ele um pouco reflete as mudanças que o PCC sofreu nesses anos de existência, mas estão lá no estatuto, né, como você perguntou, estão os deveres, as obrigações dos irmãos, por exemplo, afirma-se a igualdade de todos, mas também a palavra final de quem manda. Então é um estatuto que realmente ele reflete um pouco o espírito, um pouco a dinâmica do PCC, reflete um pouco as bases em que está assentada, estruturada a sua hierarquia, os seus processos decisórios, né? E ele é também, esse estatuto, por exemplo, do ano passado, ele reflete um pouco o contexto atual. Vou dar só um exemplo. No estatuto do ano passado, que foi, enfim, que eu tive acesso a esse estatuto, é claro, obviamente ele não é oficial, não tem por aí, mas A gente não acha na internet, então. Não, o primeiro acha, o segundo talvez... O segundo eu tenho. Já Eu vou o segundo, mostrar aqui então, agora, eu vou mostrar legal, em seguida. Então, o primeiro até depois, acho que vai... O primeiro até foi publicado em Diário Oficial, porque na época teve uma CPI estadual e que um deputado leu o estatuto do PCC, e isso então foi publicado no Diário Oficial de São Paulo. Então tem vigência para todo mundo. Olha. É só para a região de São Paulo? Será só para o estado de São Paulo? Mas eu vou mostrar o estatuto do PCC já em seguida. Então, uma pausa aqui rapidinha. Nós vamos voltar. Eu queria então ver o cotidiano do presídio e o reflexo do PCC fora dos presídios. Manda mesmo, comanda. Isso hoje virou uma grande empresa lucrativa, muito lucrativa. Dizem que sim. Vamos então falar disso. Tá bem? certo. Até já então. Até já, gente.